Marcos 6,46 diz assim, aleluia, e tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Aleluia, aleluia. Esse aleluia também tem em Lucas 5,16. Lucas, aleluia, para frente de Marcos, terceiro livro do Novo Testamento, amém? Lucas 5,16, amém? Glória a Jesus. Lucas 5,16, aleluia, diz assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Aleluia, glória a Jesus. Às vezes, aleluia, passava a noite toda orando. Lucas 6,12, amém? Aleluia, um capítulo mais à frente, amém? Lucas 6, versículo 12, aleluia. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Também gostava de orar pelos discípulos, aleluia. João 17, versículo 8 e 9, aleluia. João, aleluia, quarto livro do Novo Testamento, amém. Aleluia, antes de Atos, depois de Lucas. João 17, aleluia, versículo 8 e versículo 9, amém. João 17, versículo 8 e versículo 9 diz assim, vou estar lendo por conta do horário. Aleluia, João, aleluia, 17, 8 e 9. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Aleluia, perdão. Porque lhes dei as palavras que tu me destes. Eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aleluia, glória a Jesus, glórias a Deus. Ele orou inclusive por todos nós, aleluia, glória a Jesus, no versículo 20, aleluia, João 17, verso 20, um pouquinho mais para frente, amém? E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, aleluia. Sendo Jesus nosso exemplo em todas as coisas, devemos orar como ele orava, considerando que o Filho de Deus sentia a necessidade de orar. Quanto mais devemos nós, fracos e pecadores, mortais que somos, sentir a necessidade de constante oração. Então Jesus, aleluia, Filho de Deus, sendo enviado à terra, nos ensinou uma lição, aleluia, a oração. Vocês podem ver, aleluia, que Jesus, aleluia, ele sempre falou da oração. Aleluia, Jesus ele disse para os seus discípulos, aleluia, aleluia, ensinou para os seus discípulos a oração do Pai Nosso, né? Jesus ensinou para os seus discípulos que quando os seus discípulos fossem orar, era para eles entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus, e Deus ia ouvir eles. Então, aleluia, Jesus sempre ensinou sobre a oração. A oração, ela é essencial na nossa vida. O crente sem oração não consegue prosseguir. Um crente sem oração não tem alegria. Um crente sem oração não tem força para ler a Bíblia. Um crente sem oração não tem força para jejuar. Um crente sem oração não tem força para vir para a igreja. A oração é como se fosse o combustível do crente, para o crente prosseguir. O crente sem oração não tem força. Então a oração é essencial para todos nós. Aleluia. Só que Jesus ele não deu um tempo para nós de oração. Como assim? Jesus não determinou para nós o tanto de tempo que nós temos que orar. Jesus não falou, vocês têm que orar 1 hora, 2 horas, não. Jesus falou para nós orar. Ele falou para nós fecharmos as portas dos nossos quartos e orar. Você ora o tanto que você, aleluia, consegue orar, ou quanto você quer orar. Aleluia. Por que Jesus ele fala assim, olha, quando, aleluia, vocês forem orar, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e fala com seu pai que está em oculto, porque o seu pai que está em oculto vai te responder. Não faça como os fariseus que oram nas praças, aleluia, pois eles receberam os seus galardão. Porque os fariseus eram assim, os fariseus eles sempre queriam sair na frente. Eles sempre queriam mostrar para as pessoas, aleluia, glória a Jesus, que eles eram diferentes. Pode ver, aleluia, que a palavra, quando Jesus, aleluia, ele fala assim, olha, quando jejueis, não mostra, aleluia, para ninguém que está jejuando,
aleluia, unge a sua cabeça, né, glória a Jesus, aleluia, porque os fariseus, quando eles jejuavam, eles ficavam com aquele semblante triste, sabe aquele semblante triste daquela pessoa toda acabada assim, aleluia, aí os homens olhavam assim para os fariseus e falavam assim, está jejuando, ela é homem de jejum, eles estavam na praça orando em alta voz, aleluia, e as pessoas ouviam eles orando, aleluia, e falavam, são homens de oração, só que Jesus ensinou diferente, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ninguém precisa saber que você está orando, ninguém precisa saber que você está clamando a Deus, aleluia, é algo em secreto que você vai, aleluia, é um momento secreto que você vai ter com Deus, amém? Irmão, mas se eu orar 10 minutos, Deus ouve minha oração, ouve? Se eu orar 20 minutos, Deus ouve sua oração, aleluia, o importante é a sua oração ser com sinceridade e sair do coração. Tem gente que aguenta orar 3 horas, tem gente que aguenta orar 12 horas, né? Eu já vi irmão, falou que orou 12 horas, tem gente que aguenta orar 12 horas, né? 6 horas, 3 horas, quando eu vou orar, eu oro das meia-noite e vou até as 3 orando, né? Então tem gente que aguenta orar, tem gente que aguenta orar menos, é pecado orar menos? Não. É errado você orar 20 minutos? Não, não é errado você orar 20 minutos, o importante é Deus ouvir sua oração, né? Amém? Glória a Jesus, glórias a Deus. Aprendendo juntos. As orações de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionavam muitos discípulos. Certa ocasião, eles o encontraram concentrado em oração, parecendo inconsciente da presença deles. Continuou orando em alta voz. O coração dos discípulos foi tocado profundamente. Aleluia, glória a Jesus. Então você tem esse momento secreto com Deus. Tem uma diferença de orar e de clamar. Nós vemos na palavra em aleluia, Jeremias, aleluia, 33:3, Deus fala assim, clama a mim. Clamar quer dizer gritar, aleluia, é quando você grita, quando você rasga o seu coração com Deus. Por exemplo, você está passando um momento difícil na sua vida, já não tem mais força, você fala, meu Deus, você clama ali, você, aleluia, derrama o seu coração, você está clamando a Deus, pedindo ajuda, aleluia. Agora orar é quando você entra no seu quarto e fala, Senhor, estou prostrado perante o Senhor, lhe agradeço por esta manhã, né, glória a Jesus, por essa, você está orando a Deus. Tem diferença de clamar e tem a diferença de orar, amém? Glória a Jesus, glórias a Deus, aleluia. A pergunta número 1, que pedido os discípulos fizeram a Jesus? Abre sua Bíblia em Lucas 11, verso 1, Lucas antes de João, 11, versículo 1. Lucas 11, verso 1. Amém? Glória a Jesus. A oração do Pai Nosso. Aleluia. Que pedido os discípulos fizeram a Jesus? Lucas 11, verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aleluia. Então, aleluia, os discípulos de Jesus pediram a Jesus, aleluia, para ensinar, aleluia, eles a orar, para vocês saberem como que a oração, aleluia, é importante na vida do crente, né? Glória a Jesus. Continuando, os discípulos sentiram a necessidade de orar, então Jesus passou a ensinar sobre como deveriam orar, instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre ele todas as suas preocupações. A certeza que Jesus lhe deu de que as suas petições seriam ouvidas constituiu também uma realidade para nós hoje, né? Jesus, ele disse, aleluia, tudo que pedir oração, crendo, você vai receber. Aleluia, mas glória a Jesus, você tem que insistir, aleluia, glórias a Deus, glória a Jesus na oração, né? Quando você for orar, você tem que insistir, você está pedindo algo, insiste pedindo algo, né? Se está precisando de algo, insiste pedindo algo, não desista, a oração sua, Deus ele recebe, glória a Jesus, o seu clamor, Deus ele recebe, amém? Glória a Jesus, glórias a Deus. Que oração Jesus ensinou aos discípulos? Ainda em Lucas 11, nós vamos ler o verso 2 até o verso 4, amém? Lucas 11, 2 e 4. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
Dai-nos, aleluia, cada dia pão nosso cotidiano. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. A oração que todos nós aprendemos, né? Glória a Jesus, glórias a Deus. Correspondendo ao pedido, Cristo proferiu a oração do Senhor, tal como a dera no Sermão do Monte. Mateus 6, aleluia, 9 e 13. Esta é uma oração modelo e apresenta elementos que devem ser, aleluia, estar presentes em todas as nossas orações. Devemos nos aproximar de Deus com ações de graça, falar de nossas necessidades, confessar os pecados que cometemos e rogar por misericórdia, em harmonia com suas promessas. Então a oração é isso aqui, ó. A oração, aleluia, glória a Jesus, você se aproxima de Deus. Para você conhecer uma pessoa, aleluia, ter intimidade com essa pessoa, você vai se aproximar dessa pessoa, você vai conversar com essa pessoa, é ou não é? Para você fazer uma amizade com uma pessoa, você vai conversando com essa pessoa, vai sabendo o que essa pessoa gosta. É a conversa cotidiana sua e com essa pessoa, é a mesma coisa, nós e Deus. Para nós conhecermos Deus, nós temos, aleluia, que conversar com Ele. Todos os dias, não é um dia sim, um dia não, né? Tem gente que ora um dia, aleluia, passa muito dia sem orar e ora. Não, tem que ser todo dia. A oração é cotidiana, é uma alimentação espiritual. Você, aleluia, se você fica assim sem orar, você fica sem se alimentar. É uma oração, aleluia, é algo cotidiano que deve, aleluia, acontecer todos os dias e até mesmo todas as horas. Quer um exemplo? Lembra de Daniel? Quantas vezes Daniel orava um dia? 3 vezes. Aleluia! 3 vezes Daniel estava lá orando. Aleluia! E quando ali, aleluia, falaram ali para o rei, aleluia, Nabucodonosor, aleluia, levantar, perdão, ali falaram para o rei levantar aleluia, aquele decreto, ele parou de orar? Não. Você está vendo como a oração é importante? Como você tem que orar todos os dias? Aleluia! Glória a Jesus. Na oração você, aleluia, se aproxima de Deus com ação de graça. Aleluia, você agradece a Deus. Aleluia, fala das suas necessidades, do que você está precisando. Aleluia, confessa os pecados que cometemos e rogar por misericórdia. Então a oração é isso. O que Jesus ensinou? Aleluia, ó, falou para os discípulos: quando vocês forem orar, ora assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Você está engrandecendo a Deus. Aleluia. O pão nosso de cada dia. Aleluia. Glória a Jesus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aleluia. Perdoa as nossas falhas, assim como perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Só nessa oração, Jesus ensinou essa oração para os discípulos. Nessa oração você, aleluia, engrandece a Deus, você pede perdão dos seus pecados, você agradece a Deus, só nessa pequena oração. Aleluia, você pode ver que todos nós, aleluia, em todo momento nós oramos essa oração, não é? Todo mundo ora essa oração. Aleluia, tanto evangélico como católicos, ora essa oração, né? Aleluia, então é a oração que Jesus ele ensinou aos seus discípulos, amém? Glória a Jesus. Tipos de oração. Que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? Volta aí sua Bíblia para o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo 5 até o 8. Mateus 6, do versículo 5 até o versículo 8. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 6, 5, 8. Que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? Mateus 6, versículo 5 ao 8. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no seu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que te vê secretamente te recompensará. Aleluia. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vos, aleluia, de vós, no pedir. Então Deus já sabe o que você precisa antes de você pedir. Então vocês veem que os hipócritas, aqueles homens, aleluia, eles queriam se mostrar para as pessoas. E por que, como assim Jesus fala, eles já receberam o seu galardão? Nós temos o nosso galardão para receber, quando nós formos para o Pai, quando nós formos para o céu. Só que como assim eles já receberam o seu galardão? Eles eram adorados pelas pessoas. As pessoas adoravam aqueles homens. Aleluia, eles eram reconhecidos pelas pessoas. Aleluia, glória a Jesus. Então eles estavam recebendo o seu galardão ali. A sua recompensa já era aquilo, aleluia, que eles estavam recebendo ali. Aleluia, vou dar um exemplo. Ele chegava na esquina e falava: meu Deus! Começava, a orar, glória a Jesus. E as pessoas olhavam assim para ele e falavam: é homem de oração. Aí passava até assim, meio de cabeça baixa, aleluia, glória a Jesus. Mas Jesus falou: não é assim. A oração é você e Deus no secreto. É pecado você orar alto? Tem gente que fala que é pecado. É pecado você orar alto? Não é pecado você orar alto. Aleluia, você está clamando. A Bíblia fala para clamar. Clamar é você gritar, orar alto. Tem gente que chega na igreja e ora alto. Aí tem pessoa que fala: para que orar alto? Oxi, você está na casa de Deus, você está clamando a Deus, não é pecado orar alto. Você pode tanto orar alto, como você pode orar baixo. Só você e Deus, para ninguém ouvir sua oração. Você não pode querer se amostrar. É diferente. Falar: eu vou orar alto para todo mundo saber que eu não. Não. É diferente, né, pastor? Entendeu? A oração é você e Deus. Entendeu? No secreto, Glória a Jesus. O que Jesus quis dizer quando ele falou: quando eu entrei, aleluia, não usei de vãs repetições. Aleluia, tem gente que fala: eu vou orar, eu quero orar bastante, e começa a repetir as mesmas coisas, e começa a repetir 3, 4 vezes. Não precisa. Fala só uma vez que Deus ele já vai te ouvir. E fala, tem pessoa que fala: eu quero orar bastante, irmão. Te ajoelha no seu quarto, ora a Deus, se faltar a palavra, você dá glória a Deus, que Deus ele começa, irmãos, colocar tanta coisa assim na sua mente, você começa a apresentar tanta pessoa que você nem sabe quem você está apresentando. É ou não é? Glória a Jesus, glórias a Deus. E às vezes, aleluia, tem pessoa que ora até as 5, 6 da manhã e acaba dormindo. Você já viu aquela pessoa que está orando assim: meu Deus, dorme, abençoa meus inimigos, queima minha família, é pecado? Você está pecando? Você está falando isso aí? Você está pecando? Você está pecando, pastor? Acontece, a pessoa está orando, meu Deus, tenha misericórdia dos meus inimigos, abençoa meus inimigos, pastor Sebastião? Abençoa, queima minha família, aleluia, é pecado? Não é pecado não, você está orando, irmão. Deus está vendo o seu esforço. Só de você estar com o joelho dobrado ali a madrugada toda, você acha que Deus ele não vai receber sua oração? Se você está se esforçando, aleluia, sua oração chega de todo jeito no trono de Deus, aleluia. Independente da palavra que você falar na oração, se você cochilar, Deus, aleluia, ele recebe a sua oração de todo jeito. Não é pecado não, aleluia, glória a Jesus, glórias a Deus, amém. Pecado é você não orar. Se você não orar é pecado, aí você não tem nem força nem para você vir para a igreja, aleluia, glória a Jesus, amém. Glória a Jesus. A oração secreta só deve ser ouvida por Jesus. Devemos formar o hábito, aleluia, de ter um lugar tranquilo para esses momentos de comunhão. Ao orarmos, devemos abrir nosso coração a Deus como a um amigo, falando de nossas vitórias e derrotas, perdas e ganhos, alegrias e tristezas. Lembra-se, Deus não é um pai que, aleluia, deseja ouvir somente boas notícias de seus filhos, sem se interessar por seus problemas. O Senhor deseja que falemos de tudo, aleluia, o que acontece em nossa vida. A promessa de Jesus é: teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mateus 6,18. Então não tenha vergonha, aleluia, quando você estiver orando, de pedir alguma coisa para Deus, não tem vergonha não. Porque ali Deus é nosso Pai, não é? Quando você vai falar para o seu pai, pastor? Quando vai falar com o nosso pai, nós tem que pedir o que nós está precisando. Tem que desabafar. Aleluia. Tem gente que quando começa a falar com Deus, ajoelha e começa a chorar, está desabafando, irmão. Tem que desabafar com Deus. Deus é nosso Pai, Ele quer ouvir, aleluia, tudo aquilo que está no seu coração guardado. Ele quer ouvir as suas palavras, Ele quer ver a sua ciência, Ele quer ouvir, aleluia. Então clama a Deus, não deixa de orar não, aleluia, para você ter força para prosseguir, amém? Alma de glória. Que promessa maravilhosa
Jesus fez com a relação às nossas petições. Aleluia. Mateus 21, 22. Amém? Glória a Jesus, todos conhecem, né? Glória a Jesus. Tudo que pedidos de oração, crendo, o recebereis. Amém? Glória a Jesus. É maravilhoso saber que Deus se inclina de seu trono, aleluia, glória a Deus, para ouvir o clamor do oprimido. Foi com essa certeza que Davi e Daniel desenvolveram o hábito de orar 3 vezes ao dia. Salmo 55, 17. Aleluia, abre sua Bíblia aí. Salmo 55, 17. Salmo antes de Provérbios, depois de Jó. Amém? Salmo 55, 17. Acharam? Amém? Diz assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Daniel 6, aleluia, um pouquinho mais para frente, Daniel 6, versículo 10, amém? Daniel depois de Lamentações, depois de Ezequiel, amém? Vem o livro de Daniel 6, aleluia, versículo 10, Daniel 6, 10, diz assim: Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, aleluia. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel e o rei Davi oravam 3 vezes ao dia. Aleluia, glória a Jesus, amém, glórias a Deus. Eles viam em cada dificuldade um chamado à oração, e devemos fazer o mesmo. Aleluia, glória a Jesus. Então, aleluia, cada dificuldade que você passa é o momento que você tem para clamar a Deus. Você pode ver, irmão, você pode ver, quando você está fraco, tem uma prova que você está passando, não é? E no meio da prova você não fortalece? Fala aí, você está ali na prova, aí você começa a orar. Porque a prova ali, você começa a ficar com o coração todo apertado, e você quer desabafar, e você começa a orar, aí você se fortalece. Aleluia! Então, ó, Daniel orava 3 vezes ao dia, passava a perseguição, estava orando. Aleluia! Davi orava 3 vezes ao dia, aleluia, estava orando. Aleluia! E qual que é a nossa dificuldade também de orar pelo menos 3 vezes ao dia? Sabe por que a Deus é amor? Aleluia, glória a Jesus. Antigamente, quando as pessoas, né, pastor, passavam assim na frente da igreja, as pessoas caíam endemoniadas. Sabe por que o adversário não gosta da igreja de Deus Amor? Porque a igreja é de oração, né, pastor? A igreja na Deus Amor, né, chega, já faz oração. Lê a palavra, faz oração. Vai cantar louvor, faz oração. Vai passar pregador, faz oração. Pregador, faz oração. Vai orar pelos dons, faz oração. Faz oração da fé, oração. É só oração, né, pastor? O adversário não gosta, não. É só oração, por isso que a igreja Deus Amor, a adversário não gosta, que é a igreja de oração. O missionário orava meio-dia, 6 da tarde, né? Ele orava meia-noite, direto. Aleluia, e nós devemos também seguir o exemplo deles. Homens de oração que venceram batalhas através da oração. Amém? Glória a Jesus, palma de vitória. E o nome de Jesus. Só que, irmão, nós hoje em dia, nós estamos vivendo num tempo, século 21, ano de 2023, o ano de, aleluia, século da evolução, o século, aleluia, glória a Jesus, onde as coisas estão muito para frente, as coisas estão evoluídas, glória a Jesus, glórias a Deus, glória a Jesus, onde vem o aparelho celular, vem a internet, o século da evolução, né? E é onde as pessoas estão deixando de orar. É ou não é? Antigamente, no século 20, século 19, nos séculos tudo atrás, as pessoas oravam. Orava. Buscava a Deus. Você pode ver que antigamente as pessoas chegavam que horas? 6 horas na igreja, né, pastor? 6 horas já estava o povo tudo na igreja, para orar. Você chama o povo para orar hoje em dia, o povo não vem. Aleluia, nós vivemos num tempo onde a pessoa não aguenta mais orar 20 minutos ajoelhado, aleluia, não aguenta clamar 20 minutos, porque fala que o joelho dói. Aleluia, fala que não aguenta, aleluia, mas dá um celular na mão da pessoa, aguenta ficar a noite toda mexendo no celular, clicando no celular, tique, não dói os dedos. Não é estranho?
Não aguenta 20 minutos de oração, mas aguenta ficar a noite toda no celular. Não aguenta ler a Bíblia porque dá sono, mas passa a madrugada, da meia-noite até as 5 da manhã, com a tela assim nos olhos assim, e não dói, não dá sono. É o século que nós estamos vivendo, mas nós temos que ensinar, aleluia, que a oração é essencial. Aleluia, nós temos que mostrar para as pessoas que a oração é essencial, é o combustível do crente, a alimentação do crente. O crente sem a oração ele cai, o crente sem a oração não consegue prosseguir, o crente sem a oração ele perde a batalha, porque a oração é a armadura do crente, a oração é o combustível do crente, a oração que faz o crente prosseguir. Então o crente sem oração não prossegue. Ei, palma para Jesus, aleluia, glória a Deus. Continuando a leitura, aleluia, glória a Jesus. Para vocês verem, irmão, tem uma cantora, eu não sei se eu cheguei a falar aqui, uma cantora nova, que os jovens, a maioria dos jovens, pessoas, tudo gosta dessa cantora, famosa, cantora gospel. Ela falou para as pessoas que não precisa você confessar o seu pecado para Deus, porque Deus ele conhece o pecado. Não sei se eu cheguei a falar aqui para vocês. Não precisa você confessar o seu pecado para Deus. O que nós acabamos de ler? Que a oração é confissão. Como que Deus ele vai te perdoar se você não confessa o seu pecado? Como que a pessoa quer ser perdoada se não ela falou que você não precisa confessar, porque Deus ele já conhece que, aleluia, que você já pecou? Deus não falou para confessar o pecado, né, pastor? Falou, confessa o pecado. Aleluia. Então, irmão, não escuta essas pessoas que falam que você não precisa confessar pecado. Não escuta essas pessoas que falam que você não precisa orar. Não escuta essas pessoas que falam que você não precisa jejuar. Não escuta. Descarta essas pessoas. Escuta pessoas que falam, irmão, quanto mais você orar, mais vitória, mais bênção, mais fortalecimento você vai ter. Quanto mais você jejuar, mais o Senhor ele vai te abençoar, mais fortalecido você vai. Escuta pessoas que falam isso. Pessoa que fala que você não precisa confessar o pecado, pega a Bíblia, coloca na cara dessa pessoa e fala, aqui ó, está falando que precisa confessar sim. Para essas pessoas, aleluia, saberem que, aleluia, glória, que precisa meditar na Bíblia. Pessoa que não lê Bíblia, pessoa, aleluia, que não medita na Bíblia, aleluia, e pessoa que naquele grande dia vai ser cobrado de Deus, né, pastor? Jesus falou que, ai daquele que tira ou acrescenta, vai ser cobrado, amém? Glória a Jesus, glórias a Deus. Condições para a oração ser atendida. Há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações. Vamos examinar alguma delas. A primeira condição, sentir a necessidade de auxílio. Mateus 7, versos 7 até o 8. Amém? Eu vou estar lendo aqui, os irmãos podem ir marcando por causa do horário. Se os irmãos quiserem acompanhar, amém? Primeira condição, sentir a necessidade de auxílio. Mateus 7, do 7 ao 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, amém? Os que reconhecem suas necessidades e anela por Deus podem estar certos, os que reconhecem sua necessidade e anelam por Deus podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito. Do contrário, a bênção de Deus não pode ser obtida. Somos tão carentes do cuidado de Deus como um bebê é carente da atenção e do cuidado dos pais. A segunda condição, aleluia, é orar com fé. Marcos 11, 24. Amém? Marcos 11, 24. Vou estar lendo aqui por causa do horário, amém? Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, aleluia. Portanto vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, aleluia, e tê-las-ei. Aleluia, e tê-las-ei, amém? Glória a Jesus, glórias a Deus. Jesus elogiou muitos os que foram curados por sua fé, Lucas 18, 42, e criticou a falta de fé até mesmo dos discípulos, em Lucas 8, 25. Tiago ensinou que quando pedimos sem fé, seremos como as ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento, Tiago 1, 6. De fato,
A Bíblia é clara em ensinar que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Por isso também devemos orar com fé. Aleluia. Então, qual vai guardando? A primeira condição, aleluia, da oração ser atendida é sentir a necessidade do auxílio. Segunda condição é orar com fé. A terceira condição, obedecer os mandamentos. João 15, verso 7. Quarto livro do Novo Testamento. João 15, verso 7. Aleluia. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Amém? Glória a Jesus. Todas as dádivas são prometidas sob a condição de obediência. Quem desobedece à lei tem a sua oração recusada do céu. Provérbios 28, versículo 9. Deus tem o céu cheio de bênçãos para aqueles que cooperam com Ele. Todos quanto lhes são obedientes podem pedir o cumprimento de suas promessas. Aleluia. O apóstolo João ensinou: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. 1 João 3, 22. A quarta condição: perdoa os que nos ofendem. Marcos, amém? Aleluia, dois livros antes. Marcos 11, aleluia, 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiver orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não nos perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Aleluia. Jesus ensinou a oração modelo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Se esperamos que nossas orações sejam atendidas, devemos perdoar aos outros do mesmo modo e na mesma medida em que esperamos ser perdoados. Quinta condição, aleluia, glória a Jesus, pedir segundo a vontade divina. Mateus 26, 42. Mateus 26, 42, amém? Aleluia. Mateus 26, 42. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. O apóstolo João ensinou esta mesma verdade. Aleluia. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5, 14. Somos tão falíveis que às vezes pedimos coisas que não seriam uma bênção. Deus, contudo, é tão bondoso que só atende o que sabe ser para o nosso benefício. Aleluia. Sexta condição.